O título é O Significado da Visitação de Deus e a Submissão à Voz do Senhor. Amém? Em Gênesis, é muito claro quando você lê, onde há um conflito, quando ele vem muito claramente e estabelece aqui a lei e a justiça. Em Gênesis 2, no versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, amados? Então, amados, você vê que Deus, Ele é maravilhoso. E Ele deu essa ordem ao homem para o teste da obediência. Olha para você ver que interessante. O Senhor disse: vocês podem comer livremente. Ou seja, vocês têm toda a liberdade aqui no Jardim do Éden para comer de todas as árvores, que não eram poucas. Amém? De todas. Mas o Senhor disse: mas apenas de uma eu quero que vocês não toquem. Olha só para você ver. Então, amados, se nós formos ver, Deus, ele nunca foi pesado para com o homem. Todas as ordenanças do Senhor, embora a serpente tente fazer parecer dolorosa, difícil, mas não é difícil. Porque aqui é um exemplo bem claro, lá no começo. Deus fala para o homem e para a mulher: vocês podem comer livremente de todas as árvores, porém de umas apenas eu peço para você não tocar. Olha só para você ver como que é, né? A ordenança do Senhor não é pesada. Amém? Mas isso é para testar o coração do homem. Amém? Então veja bem, não faça isso, somente faça aquilo. Se você viver a sua vida sem tocar nisso, você viverá eternamente. Foi isso que Deus quis dizer para eles. Toca em todos, menos naquela que eu disser para vocês não tocar. Porque se vocês me obedecer, vocês viverão eternamente. E hoje é a mesma coisa, amados. Hoje o que o Senhor tem falado para nós? Afaste do pecado. Seja santos porque eu sou santo. Viva uma vida em arrependimento e santidade. Ame o seu próximo. Dê um bom testemunho. Viva em paz com todos. Evita discussão. Evita contendas. Procura glorificar o nome do Senhor em todos os momentos da sua vida. Amém? Ele estabelece e define a lei, as diretrizes e a demarcação para uma vida reta, retidão diante do Senhor. Se você violar isto, se torna uma transgressão à sua lei, justa e da justiça. E então você vê agora, Gênesis 3, a partir do versículo 1 em diante, o versículo 6 é a queda, e a total queda. No versículo 1, quando a mulher viu o fruto da árvore, quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para alimento e agradável aos olhos, e também desejável para obter discernimento, ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido que comeu. Então você vê como que é o coração do ser humano, né, amados? Deus falou, não toca, mas ela foi e olhou, e ela começou a desejar aquilo. Por isso que o Senhor, ele diz, não toque no pecado, fuja do pecado. Por quê, amado? Se você começar a olhar, se você começar a se aproximar do pecado, o pecado vai começar a aparecer, ter uma aparência de doce, atraente, vai chamar a sua atenção. E você vai se ver, né, motivado a cometer aquele pecado. E o pior de tudo é que quando o ser humano peca, ele vai... Seja bem-vindo, irmão Fernando. Ele peca e ele vai e induz o outro ao pecado também, assim como ela fez. Ela foi e deu para o marido, e o marido foi e comeu também. Amém? Então você vê agora que isso é a queda. E a partir disso você vê o pronunciamento do Senhor.
pronunciamento que o Senhor dá, o juízo que ele dá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, essa descendência de serpente não são cobrinhas, como muitos pensam. Amém, amados? São seres humanos. São o quê? Os filhos da desobediência. Então, todo aquele que comete a desobediência, todo aquele que é contra o evangelho do Senhor, é filho da serpente. Em outras palavras, filho do diabo. Amém? E aqueles que é nascido da mulher, que são aqueles que obedecem o Senhor, obedecem a Cristo, então esses são seres humanos da linhagem de Cristo. Porque Cristo, quando desceu na terra, ele nasceu de uma mulher. Amém? Ele nasceu de Maria, que era virgem, e ele era santo. E para que a santidade do Senhor Jesus fosse completa, totalmente santo, ele não foi filho de homem, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Olha para você ver como que o Senhor, ele preza a santidade. Então o Senhor Jesus teria que ser um sacrifício perfeito em tudo. O profeta do Senhor David Warr estava falando, amados, que tudo no Senhor Jesus era perfeito. A altura, o peso, a estatura física, como o cordeiro perfeito quando eles iam oferecer. A idade, tudo, amados, foi feito de acordo com a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus não poderia ter pecado, teria que ser santo. O Senhor Jesus teria que ser obediente, e ele foi. Ele foi e é. Amém, amados? Então, para que ele viesse levar os nossos pecados por si. Então, amados, a palavra do Senhor, ela diz o quê? Para que nós vamos morrer? Para que nós vamos ser lançados na eternidade do fogo eterno, se ele desceu do céu e em carne e osso e morreu no meu e no seu lugar? O profeta do Senhor diz que todo aquilo que a Bíblia descreve que foi feito com o Senhor Jesus, ele falou que é light. Porque aqueles seres humanos, amados, que açoitaram o Senhor, que judiaram do Senhor, abusaram do Senhor, se aproveitaram do Senhor e fizeram horrores com ele. Amém? Cuspiram na face dele, puxou a barba dele, arrancou a barba dele, chicoteou ele, colocou aquelas navalhas no chicote. Quando batia nas costas do Senhor Jesus, quando batia o chicote, aquilo cravava nas costas do Senhor. Quando puxava, aquilo rasgava a carne do Senhor Jesus. Então, amados, qualquer um de nós, se nós levássemos uma pechicotada daquela que o Senhor levou, nós morreríamos instantaneamente. Nós não suportaríamos a dor. E o Senhor levou muitas chicotadas por mim e por você. Amém? E ele não morreu, permaneceu firme. Para quê? Para que hoje, eu e você, através desse sangue puro, santo que ele derramou naquele dia da crucificação, através desse sangue, os nossos pecados viessem a ser lavados. E nós, então, pela graça e pela misericórdia, nós, então, podemos entrar na presença de Deus sem pecado, puros. E é esse sangue que vai nos purificar até o dia do arrebatamento, para que naquele grande dia os nossos pecados não venham nos reter aqui na terra. Mas quando o Senhor Jesus vir, o sangue dele vai nos fazer brancos como a neve. Amém, amados? E então poderemos subir com ele no poderoso nome de Jesus. A descendência da serpente são humanos que são afiliados. São aqueles que servem a agenda de Satanás. Então isso é muito importante para vocês entenderem. Este conflito eterno tem que ser sustentado para você ser nascido de novo. O conflito entre Satanás e o Senhor. E é muito importante que vocês entendam que isso teve uma gênese a partir do céu. Começou no céu quando Lúcifer, você sabe, um anjo,
adorando diante do Senhor e repetidamente ele cai por causa do orgulho. Então você vê que a rebelião, amados, ela começou lá no céu, quando Lúcifer se rebelou contra o Senhor. Por isso que a palavra diz que quando o Senhor Jesus morreu, derramou seu sangue, ele purificou a terra e o céu. Por quê, amados? Porque ele nos purificou aqui na terra e também purificou o céu. Porque a partir então daquele momento, nunca mais haverá pecado no céu, nunca mais haverá rebelião no céu. Tanto é que por isso que eles foram expulsos do céu, assim como o homem foi expulso do paraíso, o Éden. Amém? Então aqui, o profeta do Senhor David Orr, ele está nos ensinando, amados, que esse conflito entre os filhos da serpente e os filhos da mulher, ele vai continuar até o último dia. Por quê, amados? Os filhos da serpente são os filhos da rebeldia, os filhos da desobediência. São aqueles que têm prazer em afrontar o Senhor. São aqueles que dizem, não tem nada a ver. Eu tomar uma bebida alcoólica não tem nada a ver. Eu me separar, casar 2, 3 vezes não tem nada a ver. Eu não obedecer a palavra 100% não tem nada a ver. Obedecer aquilo que me agrada tá bom demais. Quer dizer, são os filhos da serpente. Por quê? Os filhos de Deus obedecem totalmente a palavra de Deus. E se ele não obedece a alguma coisa, o Senhor vai revelando ao seu coração e ele vai obedecendo. Porque, assim como o profeta David Orr disse, que nós temos que obedecer, amados. Ele deu um exemplo. 1 trilhão, 2 trilhão, 3 trilhões por cento. Ou seja, temos que obedecer toda a palavra de Deus. E como que nós vamos fazer isso? Através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que vai nos lavar, vai nos purificar, e ele vai nos fortalecer, ele vai nos ensinar, ele vai revelar o pecado para nós, para que nós venhamos a ter nojo do pecado, para que nós venhamos a ser os filhos da luz e não os filhos das trevas. Quando uma pessoa que se diz cristão começa a fazer apologia ao pecado, então a palavra diz, ele não é filho de Cristo, não é filho de Deus, é filho da serpente. Amém, amados? Então hoje nós temos duas raças humanas. Os filhos da desobediência, que é os filhos da serpente, e os filhos de Deus, aqueles que obedecem. Amém? E o Senhor está chamando a todos. O Senhor está chamando a mim, a você, a todos que estão assistindo. Para quê? Para nascer de novo. Para se tornar filhos de Deus. Porque o Senhor tem poder para fazer aquele que estava vivendo uma vida como filho da serpente se transformar, se arrepender e passar a ser filhos da luz em Cristo Jesus. Amém, amado? Então, o orgulho deu luz à rebelião, isto é, a insubordinação, desprezo, e é imperdoável. E então gerou a queda. Então, no céu foi a mesma coisa, né? No céu, quando Lúcifer ele se rebelou contra Deus, ele não foi sozinho. Shalom, irmã, seja bem-vindo no poderoso nome de Jesus. Então ele levou a terça parte do céu a se rebelar também. Então você vê que da mesma forma que Eva, ela pecou e ela comeu do fruto que o Senhor disse para não comer, né? Uma certa ocasião alguém perguntou para mim assim, mas Deus só tinha avisado o homem. Não. Ele avisou os dois, o homem e a mulher. O Senhor chamou o homem e chamou a mulher, está escrito lá em Gênesis. E ele disse, vocês podem comer livremente todas as árvores do jardim. Porém, apenas de uma eu quero que vocês não toquem. Fuja dela, passa bem longe. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o próprio Satanás. Por que conhecimento do bem e do mal? Porque ele estava no céu, amados. Ele conhecia toda a verdade, toda a santidade, conhecia a Deus, adorava a Deus diante do trono. E depois ele se rebelou por causa do seu orgulho. E então ele caiu. E antes dele cair, ele levou a terça parte do céu. Então você vê que quando a Eva comeu o fruto, na sequência, ela pegou o fruto e levou também para o marido. E deu para o marido comeu. Amém?
Então você vê que naquele ponto ele leva uma parte dos anjos com ele e eles caem. Aqueles que agora estão indo para o lago de fogo são afiliados dele. Entretanto, aqueles que são fiéis e leais ao Senhor permaneceram ao lado do Senhor. Aí de onde tudo começou. E é por isso que é muito importante entender por que os aleijados estão andando somente aqui, a visitação de Deus está somente aqui, e a instrução de Deus Todo-Poderoso está somente aqui. Então o profeta do Senhor, ele está fazendo aqui uma comparação. Por que os milagres pararam nas igrejas? Por que agora os aleijados não estão andando mais? Por que parou a visitação de Deus? Por que agora a instrução do arrebatamento não é mais pregado nas igrejas evangélicas? Por que a igreja evangélica hoje ela só é focada em dinheiro, 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 voto, cajadinho, chavinha, tudo esse tipo de coisa, menos na eternidade. Se você for ver, a maioria das igrejas não estão se preparando para o arrebatamento. Estão como aquelas virgens imprudentes, estão na desobediência, estão dormindo, estão preocupadas com as coisas da terra, com os afazeres da terra, e não estão valorizando a palavra do Senhor. Não estão valorizando a instrução do Senhor. Amém, amados? Você vê, você está aqui hoje ouvindo essa palavra, por quê? Porque o Senhor te chamou. E o Senhor tocou no seu coração e você está aqui. Porém, ele tocou no coração dos demais também. Mas aí entra o quê? Ah, não, eu vou fazer tal coisa. Ah, eu vou fazer outra coisa. Ou seja, não valoriza a palavra verdadeira. Não valoriza a santa palavra que está somente com o objetivo de te levar para o céu. Qual é o nosso objetivo de estar aqui? Nos preparar para o dia do Senhor. Amém, amados? Nos preparar para a eternidade. Porque aqui, amados, as coisas estão passando. Você vê, o ano já começou, nós já vamos para o mês 3, daqui mês 4, daqui a pouco acaba de novo o ano e a vida não vai parar. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. E outra coisa que pode acontecer, pode chegar a morte para nós antes do arrebatamento. Então, de toda forma, nós temos que estar preparados. Amém? Porque se a morte vir primeiro, então nós temos que morrer no Senhor para que nós venhamos a ser reservados para o dia do arrebatamento. Porque há uma promessa para nós: aqueles que dormirem no Senhor serão arrebatados primeiro. Amém? Receberão um corpo glorioso, serão ressuscitados naquele dia, no dia do arrebatamento. E todos vivos, os que estiverem vivos e os que morreram em Cristo, todos subirão juntos para o céu. Amém, amados? Então você vê que não tem como você entrar no céu se não for pelo arrebatamento. Você vivo ou você morto, você tem que morrer preparado. Por quê? Porque naquele grande dia, vivo ou morto, você vai entrar no céu somente pelo arrebatamento. Amém? Então o Senhor diz o quê? Que nós somos como uma árvore. Quando nós cortamos uma árvore, ela vai cair, não é verdade? Ou ela cai para frente, ou ela cai para trás, ou ela cai do lado. E a Bíblia diz o quê em Eclesiastes? Que assim como a árvore, quando ela cai, aonde ela cai, ela fica. Ela não vai sair andando. Ou seja, no dia da nossa morte, amados, ou no dia do arrebatamento, o que vier primeiro, se nós estivermos em pecado, nós não subimos. Mas se nós estivermos em arrependimento, em santidade, nos esforçando, o sangue de Jesus vai nos purificar. E nós seremos brancos como a neve. Amém, amados? E então nós poderemos subir para a glória do Senhor. Amém? Aqueles que se uniram, entretanto, na corrente principal daqueles que estão andando em direção ao reino dos céus. Então, aquele que realmente tem sede e fome de justiça, aquele que tem fome do pão eterno, que é Jesus Cristo, o maná que caiu do céu, que desceu do céu, que é Cristo Jesus. Então, aquele que tem sede se alimenta deste pão. E aquele que se alimenta de Cristo tem a vida eterna, tem a força, tem a nutrição espiritual. Porque assim, amados, como o nosso corpo físico, você vê, para de comer para você ver. Para de beber água para você ver. Você vai entrar, vai ficar debilitado. Você vai ficar fraco. Não é verdade? Você vai ficar doente.
Então, assim como o corpo físico precisa de pão e água, assim também o nosso espírito precisa de pão e água. Jesus é o pão da vida e a água da vida. Você se lembra quando ele estava lá no poço de Jacó? Que ele pediu água para aquela mulher? E ele disse para ela: se você soubesse quem te pede água, aquele que tem o poder para te dar da água da vida, a água que você toma e não tem mais sede, na mesma hora ela falou: Senhor, dê-me desta água, eu quero. Olha só para você ver. Ela teve sede da água espiritual. Então nós temos que ter sede dessa água. Temos que querer essa água. Amém? Essa rebelião é que vocês vê erradicada dentro das igrejas, onde você ouve a voz do Senhor. Eles veem o Senhor, a nuvem voltou, mas ainda assim eles recusam a se unir. Eles pensam que é a respeito de outra igreja, outro ministério. Não tem forma nenhuma, é o próprio Senhor. É a respeito do Senhor, o próprio Yahweh. Então o profeta está falando que o ministério de arrependimento e santidade não é uma igreja qualquer, amados. É a igreja do próprio Deus. É a única igreja na terra que está ensinando as pessoas a se preparar para a vinda do Senhor. É a única igreja que não está preocupada com as coisas terrenas, com dinheiro. É uma igreja que não engana, é uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. E muitas vezes as pessoas estão ouvindo o verdadeiro evangelho, mas não estão tomando uma atitude. Estão continuando na apostasia. Estão continuando nas coisas erradas. Estão achando que não tem nada a ver. Vê coisa errada dentro da igreja moderna e não sai de lá, estão lá. Quer dizer, naquele grande dia vai ter uma decepção. Porque nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas nós temos que reprovar. Como que você vai estar no lugar que é contra o Senhor? Está em rebelião contra o Senhor. Se você está no meio, você também é rebelde. O Senhor Jesus diz o quê? Aquele que não é por mim é contra mim. Se você passa do lado daqueles que são inimigos de Cristo, então você também é inimigo de Cristo. Não tem como você passar para o lado dos filhos da serpente e dizer que você é filho de Deus. Porque o Senhor vai perguntar para você: se você é meu filho, o que, é que você está fazendo junto com os filhos do diabo? Se você conhece a verdade, se você tem ouvido todo o evangelho eterno, o que, é que você está esperando? Já não era para você ter tomado uma atitude? Já não era para você ter nascido de novo? Agora você ouve o verdadeiro eterno, o evangelho que salva, o evangelho que leva para o céu. E você continua na apostasia? Continua no lugar onde estão preocupados e focados com as coisas da terra? E você vai fazer o quê? Você vai ficar lá? Então você automaticamente se torna rebelde. Amém? A falha em unir a voz do Senhor, sabendo onde a nuvem está. Deus considera isso rebelião. Significa rejeição à autoridade de Deus. Desejo de declarar a independência de Deus, ter a sua própria vontade. É assim como o Senhor vê. Então, uma pessoa que conhece a verdade, que permanece na mentira, uma pessoa que conhece a verdade e não pratica a verdade sagrada, ele é rebelde, amado. Não tem como. Não tem como mentir para você. A palavra está bem clara. Você pode pegar sua Bíblia e ler. Então você vê que nós, amados, precisamos realmente haver em nós uma submissão à voz do Senhor. Porque a Bíblia, amados, é do Senhor. A palavra é dele. Foi ele que escreveu. Foi ele que me criou. Foi ele que te criou. Nós somos apenas barro. Ele é o oleiro. Ele nos formou. Amém? Uma certa ocasião o Senhor fala: acaso o barro pode questionar alguma coisa com o olheiro? Você já viu algum barro falar pro olheiro: ah, não me faz assim não, eu não gostei. Ou um vaso que o olheiro acabou de fazer chegar pro olheiro e falar: não, eu não gostei dessa forma, faz diferente, eu quero ser redondo, eu não quero ser quadrado. Quer dizer, quem é o barro para falar com o olheiro? Assim também quem somos nós, amados, somos apenas barro. Barro podre ainda, porque sem o sangue de Jesus somos um barro inútil, um barro que não tem serventia, não pode nem ser usado para fazer um vaso. É aquele vaso de desonra. Amém? Mas o Senhor nos pegou, amados, nos purificou e nos transformou em um barro
puro, santo, para ser um vaso de honra. Amém? Quando você vê a nuvem, a chuva e todos os aleijados andando, você ainda fica grudado lá, do seu lado, na sua igreja. Não só vamos lá, como se você estivesse esperando pela sua própria nuvem, lá, ou você estivesse esperando um outro profeta ser enviado para vocês. Ninguém mais será enviado a vocês, exceto este aqui. Então a queda é muito séria. É por isso que nós vemos no livro de Isaías, capítulo 14. E você vê isso se replicando de dia e noite, todos os dias, nas vidas dos cristãos. Nós agora somos essa igreja, somos evangélicos, somos pentecostais, somos batistas, somos católicos, e você fica apegado a isso. O Senhor vê isso como rebelião. Ele diz: se você realmente adora Ele, Ele veio para você. Pode vê-lo. Ele colocou em você a propensão, a capacidade de reconhecê-lo. E se você ler no livro de Eclesiastes 3:11, ele colocou em cada pessoa a capacidade para reconhecê-lo e adorá-lo e reconhecer a eternidade dele que está acenando para você. É por isso que em Isaías 14:12, se você continuar lendo, ele diz o seguinte: Isaías 14:12: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada, como foi tirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas você será lançado no lugar dos mortos, no fundo do abismo. Então você vê essa altivez, esse orgulho que levou o querubim a cair dos céus, amados. Ele, pelo que nós vemos, amados, você vê que ele era tão elevado nos céus que nós podemos entender que era Deus, Cristo, o Espírito Santo e depois esse querubim, amados. E olha para você ver o que o orgulho não pode fazer no coração, a desobediência, a insubmissão, o não cumprimento da palavra de Deus, a não obediência à palavra de Deus, o que pode fazer na vida tanto de um ser angelical, celestial, como no ser humano, como Adão e Eva, que também caiu, amados. Então nós temos duas quedas. Nós temos a queda no céu, do querubim, que levou a terça parte do céu, de anjos que viviam diante de Deus. Olha para você ver como que é sério a desobediência, a insubmissão à voz de Deus. Você vê que esses anjos, eles estavam no céu, na perfeição, diante do trono, adoradores do Altíssimo. E de repente, olha o que a desobediência pode fazer na vida, tanto de um ser humano como de um ser celestial. Amém, amados? Então, a rebelião é totalmente destrutiva. Ser insubmisso à palavra de Deus é pedir para ser lançado no fogo eterno, amados. Então, nós temos que tomar cuidado. Amém? Esse é um veredito que Deus faz. Então, você vê este conflito que vem através do orgulho. O diabo tornou-se orgulhoso. Ele quis se comparar, ser igual a Deus. Entretanto, deste outro lado, hoje você vê e descobre que a humanidade é orgulhosa, quer ser igual a Deus, se comparar, ser igual, como se dissesse: não há Deus, nós não fomos criados. E eles alegam não terem sido criados, tentam desenvolver teorias, mas tudo isso é rebelião e o orgulho, não querendo se submeter à suprema autoridade. Isso é iniquidade, amando a iniquidade e querendo fazer do seu jeito na iniquidade. Amém, amados? Então tem muitos cristãos que lê a Bíblia, amados, mas não aceita a Bíblia. Ele aceita só aquilo que agrada a ele, mas ele não sabe ser submisso totalmente a Deus. Então o profeta do Senhor, David Warren, está trazendo uma advertência muito gravíssima. Ele está dizendo que nós temos que nos submeter a Deus, a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Nós temos que obedecer. Amém, amados? Ah, mas e se eu não quiser obedecer? Olha o fim que Lúcifer levou.
Olha o que aconteceu com Adão e Eva. E o que será que vai acontecer conosco? Será que não vai ser a mesma coisa? Seremos destituídos da glória de Deus, amados. Perderemos a graça da eternidade. Perderemos a misericórdia de entrar no céu. E nós, amados, temos que tomar cuidado, porque enquanto nós estivermos vivos, enquanto eu e você estiver vivo, nós podemos dobrar o nosso joelho, se arrepender e nascer de novo. Mas a partir do momento, amados, que a morte vem, então acaba a oportunidade. Se nós formos pegos na desobediência, infelizmente, nós não vamos entrar no céu. Amém, amados? Então, o Senhor está nos advertindo para que nós venhamos a obedecê-lo. Amém? Ezequiel 28, versículo 12 ao 17 diz assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbóculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei. E o ó querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz você um espetáculo para os reis. Muito sério, amados. Você pode continuar lendo depois, amém? Então o Senhor está dizendo, toma muito cuidado com todos estes componentes da vida, que faz com que você entre em orgulho e rebelião constantemente e venha a cair, venha a queda. Amém? Então, amados, nós precisamos verdadeiramente fazer uma auditoria da nossa vida para que nós venhamos colocar nossa vida em ordem. Amém? Porque o dia do Senhor se aproxima. Duas coisas vão acontecer. Ou a morte vai chegar primeiro, ou o arrebatamento, a qualquer momento. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso já não estar aqui mais. Amém? Qualquer um de nós não temos nenhuma estabilidade na terra. Nós não sabemos qual será o nosso dia. Nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia aqui na terra. Nós também não sabemos o dia que vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer agora, como nós também podemos morrer. Mas nós temos que aprender a se preparar, a andar em arrependimento e santidade. Amém? Então esse foi um ensinamento muito profundo do profeta David Warren, que ele pregou no dia 22/12/2024, nos chamando, amados, a observar a nossa vida e tomar cuidado para não sermos rebeldes contra o Senhor. Amém, amados? Que todos possamos meditar nessa palavra e possamos também colocar nossa vida em ordem, porque o Messias está vindo e a qualquer momento nós estaremos no céu. Aí, amados, acabará todo o sofrimento, toda a dor. Amém? Aleluia. Eu agradeço a presença de todos no poderoso nome de Jesus. Amém?